Bom dia, povo de Deus, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, Theo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos, amém? Em nome de Jesus, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Que a doce paz do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Bom dia, que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre a sua família, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Rei dos Reis, amém? Vamos esperar os nossos irmãos entrarem. E aí a gente ora e a gente dá início à live para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois eu passo os recados, amém? Que eu tenho para falar para vocês. Vamos só esperar o pessoal entrar. E aí depois nós já falamos, amém? Que o doce amigo Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Bom dia, Ludmila, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Bom dia, Sheila, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que o doce amigo Espírito Santo já esteja sobre vocês, amém? Em nome de Jesus, direcionando a vida de vocês, os passos. Bom dia, Lucimar, bom dia, Tânia, bom dia, Elza, bom dia, Tamara, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque até que Ele tem nos sustentado, amém? E não tem deixado faltar nada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória. Deixa eu só mandar aqui. Bom dia, Léo, a paz do nosso Senhor Jesus, Leia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Deixa eu só ver aqui. Voltou. Bom dia, Verônica. Oh, Deus amado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou de volta para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Foi necessário esse tempo. Depois eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Amém? Aquilo que o Senhor tem direcionado para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas estamos de volta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Maria Odete. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ir orando? Amém? Enquanto os nossos irmãos entram, a gente já vai orando. E aí nós damos início. Amém? Aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Pai, eu te louvo, bendigo e exalto o seu nome, Jesus. Obrigada por mais essa semana, Pai, que se iniciou para a honra e glória do teu nome. Obrigada, Deus de Israel. Obrigada, Abba, por mais uma, Senhor, segunda-feira, mais uma live. Obrigada pela oportunidade de mais um dia estarmos reunidos como corpo, como família em Cristo Jesus. Para ouvirmos, Senhor, os teus desígnios, ó Pai. Para ouvirmos, Senhor, a tua palavra. Para ouvirmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem, Pai, para ministrar o nosso espírito. Pai, eu peço que em nome de Jesus o Senhor prepare os nossos corações como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, aquiete as nossas almas. Eu peço que, Senhor, em nome de Jesus, tira todo embotamento mental, tira todo cansaço, Senhor, da mente. Pai, limpa, Senhor, e filtra os nossos pensamentos para aquilo que vai ser derramado, Senhor, nesta manhã. Pai, que não seja eu a ministrar, mas seja o Senhor através de mim. Eu entrego o domínio e o controle desta live nas tuas mãos, Espírito Santo. Usa-me, Senhor, conforme bem lhe apraz. Passo matenais, Senhor, nos meus lábios. Santifica os nossos ouvidos. Prepara, Senhor, em nome de Jesus, o nosso coração. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que em nome de Jesus é repreendido agora, Pai, todo espírito do homem. Nós amarramos e amordaçamos, em nome de Jesus, todo o principado local e toda potestade. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que todos os espíritos demoníacos que estavam sendo, Pai, preparados para serem enviados durante esta live, eles batem em retirada em nome de Jesus. Nós selamos, Pai, nos umbrais celestiais, nas regiões celestiais, os umbrais dessa live com o sangue do Cordeiro. Eu declaro, Senhor, anjos de guerra fazendo a escolta, Senhor, de cada filho teu e cada filha tua.
Pai, que a tua essência e a plenitude da tua glória esteja, Senhor, repousando sobre nós. Pai, que em nome de Jesus não seja eu a ministrar, mas o Senhor através de mim. Mais uma vez eu declaro que seja o Senhor através de mim, Pai. Derrama, Senhor, o espírito da sabedoria sobre os teus filhos. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, o dom da palavra, Senhor, de conhecimento. Que o espírito da revelação da palavra esteja presente sobre nós. É o que eu oro, Senhor, e declaro nesta manhã de segunda-feira. A tua presença palpável, manifesta, transbordante sobre nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dadas a Ele, em nome de Jesus. Bom dia, Kelly. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bom, vamos lá, povo de Deus. Para quem está aqui de primeira vez, não sei se tem alguém de primeira vez, eu quero dizer que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda em nosso meio. Amém? Nos reunimos aqui para fazer os nossos devocionais, para aprender um pouco da palavra do Senhor e ver aquilo que Ele tem para ministrar ao nosso espírito, de segunda a sexta-feira às 7h45. Porém, amém? Porém, eu quero deixar algo aqui que o Senhor pediu, e o Senhor já estava falando comigo há algumas semanas, algumas 2 semanas mais ou menos. E por enquanto, povo de Deus, por enquanto, não sei até quando isso vai acontecer, eu estou totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus e sendo obediente àquilo que Ele tem me conduzido a fazer, amém? Por enquanto, as nossas lives vão ser de segunda, quarta e sexta. Por quê? Por que vai ser de segunda, quarta e sexta? Primeiro, porque existem muitas pessoas que estavam dependentes da live, amém? Que não, se não tivesse live, não fazia devocional. Então o Senhor falou, pare, porque eles precisam me buscar com as próprias pernas, porque eles precisam aprender a me ver como um pai, sem que eles sejam conduzidos todos os dias, amém? Então as lives vão ser até o Senhor dar a segunda ordem, de segunda, quarta e sexta, às 7h45, tá bom? E outro ponto, para eu também me encher da presença, porque eu estava só derramando, era muita coisa. A minha agenda ficou assim extremamente abarrotada. Eu não estava dando conta. Eu estava sempre atendendo alguém, falando com alguém, orando com alguém, falando com alguém, e não estava tendo tempo hábil, tempo suficiente para buscar a presença do meu Pai. Então o Senhor me cobrou, assim, vamos dizer. Ele falou, tá, você está dando e quando que você vai receber? Eu quero que você volte ao início, eu quero que você volte ao primeiro amor. Você está fazendo as coisas em meu nome, mas você não está tendo a minha presença como tinha antes. Então aquilo me deu um chacoalhão, assim, sabe? Eu falei, cara, eu preciso parar, eu preciso desacelerar. Porque o importante não é fazer as coisas para o Senhor. O importante é ter a presença dele. Amém? E é isso que o Senhor quer. Não adianta a gente estar fazendo aquele ativismo todo gospel. Eu vou, eu faço, eu aconteço, sendo que você está perdendo a presença. Amém? Não adianta eu estar servindo todo mundo, eu estar fazendo cursos, eu estar fazendo um monte de coisa e eu estar perdendo a presença. Então o Senhor falou, vai desacelerar. Então nós precisamos entender, discernir o tempo e as estações. E o Senhor já tinha falado, não é tempo de fazer guerra, Michele. Não é tempo de entrar em batalha, não é tempo de você ficar fazendo um monte de coisa e não buscar minha presença. Eu preciso que você seja cheio para poder derramar. Que a gente precisa ser cheios para poder derramar. Então o Senhor falou, vai ser de segunda, quarta e sexta, até a ordem que o Senhor der. Quando Ele falar volte a ser, nós vamos voltar. Se Ele falar não volte, nós não vamos voltar. Amém? Então será de segunda, quarta e sexta. As orações, né, as ministrações, nós vamos continuar as leituras de segunda, quarta e sexta. De terça e quinta, você peça para o Espírito Santo de Deus te dar um livro da Bíblia para você aprender a ler a Bíblia sozinho, querido. Amém? De terça e quinta, sábado e domingo, vocês vão caminhar com as suas próprias pernas. Vocês vão ler aí, pede para Deus te dar um livro para que você possa ler, para que você possa entender, para que o Senhor possa falar o teu espírito. Amém? Mas nós vamos continuar fazendo a leitura de segunda, quarta e sexta. Então vai se prolongar um pouquinho mais para a gente terminar a leitura do Antigo Testamento, mas o Senhor é que conduz todas as coisas. Amém? Então era esse o recado que eu precisava dar. E hoje nós vamos ler o livro de 1 Crônicas, capítulo 16, e Jeremias, capítulo 11. Amém? Vamos lá, então?
Então vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 16. Diz assim: Israel oferece sacrifícios a Deus. Trouxeram, pois, a arca da aliança de Yahvé e a depositaram na tenda que Davi lhe havia especialmente preparado. E ofereceram holocaustos, sacrifícios de animais, que eram totalmente queimados, bem como ofertas de paz e comunhão diante de Deus. Depois que terminaram de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, o rei Davi abençoou todo o povo em nome do Senhor Yahvé. Em seguida, entregou um pedaço de pão com um pouco de vinho, um naco de carne assada, um bolo de tâmaras e uvas passas a cada homem e a cada mulher ali reunidos. Então aqui nós vimos que foi depois que trouxe, amém, a Arca da Aliança de volta, depois que a Arca da Aliança retornou ao povo de Israel, o Senhor ali recebeu sacrifícios da parte de Davi, com ofertas de comunhão diante do Senhor. Então aqui, depois que eles ofereceram os sacrifícios, o próprio rei Davi foi lá e entregou comida ao povo. Ele foi lá e ele entregou o quê? Um pedaço de pão, um pouco de vinho, um naco de carne assada e um bolo de tâmaras. Queridos, todas as vezes em que nós entregamos ofertas ao Senhor, todas as vezes em que nós entregamos sacrifícios diante do altar do Senhor, o sacerdote, ele levanta isso como um memorial diante da presença de Deus, e essas ofertas sobem como um aroma suave às narinas do Senhor. É por isso que todas as vezes em que você oferta na tua igreja, em que você oferta na vida de um missionário, que você oferta, amém, na vida de alguém, a pessoa vai lá e te abençoa. A pessoa vai lá, amém, e faz uma oração, levantando aquela oferta como memorial às narinas do Senhor. Por quê? O Senhor não se esquece de quando nós entregamos as nossas ofertas perante Ele. E não é somente oferta em dinheiro, em espécie, em reais, mas a oferta de adoração, a oferta de oração, a oferta de jejum, a oferta de sacrifício. Tudo isso que nós ofertamos ao Senhor sobe como um aroma suave às narinas do Senhor. Amém? Então aqui, depois que o povo fez essas ofertas, porque todo o povo participou deste momento de sacrifício e ofertas e holocaustos ao Senhor, Davi foi lá e abençoou o povo, dando o quê? Dando um alimento para eles, dando ali, amém? Algo para que eles viessem também receber um agrado da parte do Pai. E entenda que, eu quero que você entenda isso, querido. A oferta, o dízimo, a primícia não é barganha. O reino de Deus não existe barganha. O que acontece é, tudo que você planta, você colhe. Amém? Então, se você levanta um altar de adoração à presença de Deus, qual vai ser a consequência deste altar de adoração que você levantou? A presença. Se você levanta um altar de adoração dentro da tua casa, se você levanta um altar de adoração dentro do teu ambiente de trabalho, o que vai vir de recompensa para você? Você vai receber a presença de Deus dentro da tua casa, você vai receber a presença de Deus dentro, amém, do teu trabalho. Se você levanta uma oferta de adoração a Deus, vai lá e oferta na vida do teu pastor, oferta na igreja, oferta na vida do teu irmão, oferta na vida do missionário, o que vai acontecer? O Senhor vai lá e vai levantar colocar nas suas mãos novas sementes, porque nós precisamos entender que o dinheiro também é semente. Então, quanto mais você planta, mais você colhe, e não é por barganha. Isso chama-se lei da semeadura. Da mesma forma como se nós plantarmos e lançarmos sementes más, o que vai acontecer é que nós vamos colher frutos maus. Mas se nós lançarmos sementes boas, nós vamos colher frutos bons, frutos sadios, frutos saudáveis. Então, tudo que nós oferecemos diante do Senhor é levantado ali, amém, um memorial diante de Deus, e Deus se encarrega de fazer a recompensa. Então, não é por barganha. Amém? Mas é por gratidão, mas é por reconhecimento, mas é porque nós entendemos que com Cristo e através de Cristo nós fazemos parte de um corpo, e tudo que é nosso, na verdade não é nosso, é dele. Então tudo vem dele e volta para ele. Então o fôlego de vida dos nossos pulmões, que fazem com que a gente adore, vem dele.
E aí a gente vai lá e adora ao Senhor, porque Ele nos deu a permissão de estarmos lá adorando a Ele. Então tudo vem dele e volta para Ele. Então o dinheiro não é teu, o dinheiro é dele. Amém? Então nós devolvemos a parte dele. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4. Ação de graças e cântico de Davi. Davi também designou alguns dos levitas para ministrar perante a arca de Yahvé, fazendo petições e orações, dando graças e louvando a Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Estes homens escolhidos foram Asaf, que foi o nomeado, o chefe desse grupo de ministros. Zacarias vinha em segundo lugar, e logo em seguida Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles foram incumbidos de executar suas liras e harpas, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Então, mais uma vez, o Senhor testificando aquilo que estava sendo dito, amém? Então, aqui, eles fizeram os holocaustos, eles fizeram as ofertas do quê? Dos novilhos, dos bezerros, daquilo que era como oferta naquela época. Só que em seguida eles também fizeram uma ação de graça com cânticos ao Deus de Israel. E é isso que o Senhor tem falado nesse tempo comigo, e eu quero compartilhar isso com vocês, queridos. Não é tempo de fazer guerra. Entenda. Lembra que há uns 2 meses, mais ou menos, 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses, o Senhor falou, nós estávamos falando ali sobre a tribo de Issacar, que é a tribo que nos dá discernimento de espírito. E eu falei para vocês que nós estávamos passando por uma transição, que aquele momento em que nós estávamos no jejum de 70 dias, ali era um tempo de guerra, ali era um tempo de batalha, ali era um tempo de você ir e tirar das mãos do inimigo aquilo que foi roubado. Agora, o mundo espiritual, o ciclo mudou, querido. E eu quero que você entenda isso, e você precisa entender isso. Agora não é tempo de guerra. Agora é tempo de você buscar a presença. Agora é tempo de você ter comunhão com Jesus. Agora é tempo de você buscar conhecer o reino de uma forma do qual você nunca conheceu. Porque às vezes a gente acha que conhece Jesus. Às vezes a gente acha que conhece o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente acha que conhece o teu Pai, o Deus de Israel. E nós não conhecemos. Porque ele é o Aleph e o Taf. O que é o Aleph e o Taf? É o famoso alfa e o ômega. Mas por que nós não devemos mais falar alfa e o ômega? Porque você foi ensinado, assim como eu, querido. Você foi ensinado pela língua dos romanos, pelo grego. E Jesus, ele não era grego, ele era judeu. E qual que era a língua do povo? Qual que é a língua do povo judeu? Qual que era a língua que era falada naquele tempo? A língua que era falada naquele tempo era o hebraico e o aramaico. Então, as línguas hebraicas, as letras hebraicas, não é alfa e ômega, isso é do grego. Então, o Senhor Jesus, eu estou trazendo isso como uma forma de conhecimento, mas vocês vão ver que vão entender o que eu estou querendo dizer. O Senhor, ele é o Aleph, que é o início de tudo. É o conhecimento do mundo espiritual. E ele é o Tav, o final, a consumação da cruz. Então, ele é o início e o fim. Então, você precisa conhecer, querido. Você precisa conhecer Jesus como o Aleph, aquele que trouxe início à tua vida, aquele que trouxe, amém, você a essa dimensão espiritual, aquele que fez com que você saísse da presença do teu Pai e passasse um período peregrino sobre essa terra, para poder aprender, para poder falar do teu Pai, para poder ministrar aquilo que o Senhor colocou sobre o teu espírito, porque eu quero que você entenda algo, mesmo que você fale, ai, mas eu não ministro, você ministra todos os dias. Mesmo que você não tenha um cargo eclesiástico na tua vida, mesmo que você ainda não foi ungido a nada, você ministra Cristo todos os dias por onde você passa, porque a tua vida reflete ou não Cristo. As tuas atitudes vão refletir ou não Cristo na tua vida. Você é a Bíblia que a maioria do povo não vai ter a oportunidade de ler.
Então, ou você manifesta Cristo, ou você não manifesta Cristo. Então, você está ali vendo o quê? Você está cheio da presença do Deus, do Jesus, que é a letra Aleph, que é o início de todas as coisas. E depois você também manifesta a letra Tav, que é o quê? Através de Cristo, a morte da cruz. Hoje nós somos crucificados com Cristo. Hoje não existe mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo habita em mim. Todo louvor e toda adoração tem que ser dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor quer que você mergulhe mais íntimo, a níveis mais profundos com Ele. Que você mergulhe a águas profundas. Deixa eu te falar. Por mais que você busque o Senhor, por mais que você clame ao Senhor, por mais que você adore ao Senhor, você nunca vai conseguir entrar na plenitude da pessoa de quem Ele é. Porque Ele não tem fim. Então, cada vez que passa, cada dia que passa, cada momento que passa, cada instante que passa, a tua fome, a tua sede por Deus vai aumentar. Você nunca vai ser saciado, porque o Senhor nunca vai se revelar totalmente a você. Porque a palavra do Senhor fala que o Pai, que ele faz o quê? Ele esconde, ele não revela todas as coisas. Ele se esconde para que nós possamos achá-lo. Para que nós venhamos ter um encontro verdadeiro e genuíno com Ele, para que nós venhamos mergulhar a níveis ainda mais profundos. Então é por isso que quanto mais você busca, mais sede, mais fome você tem. Quanto mais você clama pela presença, mais você vai ter fome da presença, porque o Senhor ele não vai se revelar por inteiro. Porque a plenitude dele é extremamente, não tem como, não tem palavras para descrever o tamanho da plenitude, o tamanho do poder e o tamanho de quem Deus é, o tamanho de quem o Espírito Santo de Deus é e o tamanho de quem Cristo é. Então nós estamos num período do qual você vai adorar com ações de graça ao Senhor. Adore ao Pai. É tempo de você mergulhar na presença. É tempo de você mergulhar nos rios de água da vida. É tempo de você ir mais fundo. Peça para o Senhor, Pai, o que eu ainda não aprendi, o que eu ainda não te conheci, qual é a face ainda oculta que tem do Senhor que eu não provei. Eu quero provar. Me leva a esse nível. Não deixa Satanás entrar na tua mente, falando, você já é cristão há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos. Não importa o tempo que você é de convertido. Não importa o tempo que você tem de cristianismo, querido. Você sempre vai buscar. Deus sempre vai ter algo novo para revelar. Da pessoa dele, da essência dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. E nós estamos exatamente nesse período. De buscar entrar na plenitude do Espírito. Na plenitude da presença. Conhecer Jesus de uma forma diferente do qual você já conheceu até os dias de hoje. Ele quer se revelar a você. Oh, Adonai. O Senhor quer se revelar, queridos. E eu quero falar para vocês que durante esse período, que durante esse tempo do qual nós estamos vivendo agora, você vai receber, você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus de uma forma palpável. De uma forma manifesta, de uma forma clara, límpida, do qual você nunca sentiu antes. Basta você buscar, amém? Vamos lá, versículo 7. O salmo de gratidão de Davi. Então aconteceu naquele dia, pela primeira vez, que o rei Davi determinou que Asaf e seus parentes louvassem Yahvé, o Senhor, entoando salmos de gratidão e louvor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre todos os povos. Cantai para ele, entoai-lhe hinos, considerai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu santo nome. Exulte o coração dos que buscam ao Senhor. Procurai o Senhor e seu poder. Buscai sempre a sua face, aleluia. Recordai as maravilhas e os julgamentos provenientes de sua boca. Vós, descendência de Abraão, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus. Seus julgamentos estão em toda a terra. Ele sempre se lembra de sua aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações. Aquele que ele firmou
com Abraão e confirmou por juramento a Isaque. Ele confirmou sua promessa como decreto a Jacó, aliança eterna para Israel ao declarar: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão de tua herança. Quando eram ainda poucos em número, apenas um punhado de peregrinos na terra, migrando de nação para nação, de um reino para outro povo, não deixou ninguém oprimi-los, castigou reis por sua causa, proclamando: não toqueis em meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Erguei ao Eterno um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei seu nome, dia após dia, anunciai a sua salvação. Proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas. Pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos, mas o Senhor criou os céus. Majestade e magnificência estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Dedicai ao Senhor a glória do seu nome, trazei sua devida oferta, entrai em seus átrios e prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da tua santidade. Tremei diante dele, terra inteira. Anunciai entre as nações: ó Senhor, o Senhor é rei. Sim, o mundo está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Estronde o mar e tudo que ele contém. Esteja em festa a campina e tudo que nela existe. Regozijem-se todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Sim, ele vem julgar a terra. Ele governará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Aleluia! Dai graças ao Senhor, porquanto ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graças ao teu nome e fazer o teu louvor, a nossa glória perene. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde para sempre, que todo o povo declare: amém, aleluia. Pai, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Pai, eu quero te render graças, Adonai. Eu quero te render graças, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, sempre, Pai, é viva e eficaz. Pai, que essa verdade, Senhor, entre em cada coração. Que essa verdade entre, Senhor, como uma faca, Senhor, como uma espada, Pai, capaz de dividir juntas e medulas, Senhor, sobre a alma de cada homem e cada mulher aqui, Pai. Que em nome de Jesus os teus filhos e as tuas filhas, assim como eu, venhamos ser, Pai, em nome de Jesus, como um altar, ó Pai, de adoração, queimando dia e noite pela tua presença. Nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome. Reconhecemos os grandes feitos que tem feito, Senhor, sobre as nossas vidas. Reconhecemos, Senhor, as maravilhas que o Senhor faz em meio ao teu povo. Pai, em nome de Jesus, que cada filhinho teu, cada filhinha tua possa ter, Senhor, o conhecimento, o entendimento de que tudo que o Senhor faz é bom, de que tudo que o Senhor faz nas nossas vidas é bom, tanto as coisas boas, literalmente, como as coisas que também não são tão boas assim. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Deus vivo de Israel. E que o nosso pulmão, Senhor, dos nossos pulmões saiam, Senhor, em nome de Jesus. Saia o fôlego de vida para te louvar, te adorar, bendizer e engrandecer o teu nome, Senhor, independentemente das situações em que nós estamos passando, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra. Pai, que o Senhor afasta, Senhor, de nós todo homem mau, toda mulher maliciosa. Que ai daqueles que tocam no ungidos do Senhor. Oh, Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Leva-nos, Senhor, a uma nova dimensão no teu espírito. Leva-nos, Senhor, em nome de Jesus, a um novo tempo, Pai. Um tempo de intimidade e revelação de quem tu és. Pai, tira os teus filhos, ó Pai, tira-nos, Senhor, de viver de forma automática. Pai, que as nossas adorações, Senhor, não sejam, Senhor, de forma automática, mas sejam cheios da tua presença, sejam cheios da tua palavra, sejam cheios, Senhor, do teu amor, Pai.
Transporta-nos, Senhor, para uma nova dimensão da tua glória. Abra-se a portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? Aquele que é e o que há de vir, Pai. Nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome. Não existe outro Deus a não ser o Senhor. Não existe outro Deus a não ser o Senhor. Tu, Senhor, é o Deus dos deuses. Pai, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti. Tu és o Aleph e o Taf, Pai. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Tiramos esse período, Pai, para glorificar e exaltar o único que é digno de receber, Senhor, as nossas adorações. Pai, que em nome de Jesus, o Deus desse século, o Deus deste mundo, venha perder espaço, Senhor, em nosso meio. Pai, que a nossa alma venha glorificar e exaltar o Senhor por aquilo que tu és e não por aquilo que o Senhor possa nos dar, Pai. Se existe alguém aqui, Senhor, que tem te buscado por aquilo, Pai, que o Senhor possa fazer, que hoje esse coração se converta, que hoje esse coração se arrependa e que venha ter o entendimento de que só tu és Deus. Que tudo que o Senhor faz, coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Vamos lá. O trabalho dos ministros de Deus, versículo 37. Então Davi deixou Asaf e seus parentes perante a arca da aliança de Yahvé com o objetivo de ali ministrar regularmente, com conformidade, com as devidas prescrições para cada dia. Também determinou que Obed-Edom e seus 68 parentes cooperassem na ministração. Obed-Edom, filho de Jedutum, e também Oza, serviram como porteiros. Davi ordenou que o sacerdote Zadok e seus parentes, também sacerdotes, servissem diante do tabernáculo do Senhor, a habitação de Yahvé nas colinas de Gibeon, a fim de regularmente, de manhã e à tarde, apresentarem holocaustos sobre o altar dos sacrifícios, de acordo com tudo que está escrito na Torá, a lei de Yahvé, o Senhor, como ele mesmo havia ordenado a Israel. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui no versículo 40. A fim de regularmente, de manhã e à tarde, apresentarem holocaustos sobre o altar dos sacrifícios, de acordo com tudo que está escrito na Torá, a lei de Yahvé, o Senhor, como ele mesmo havia ordenado a Israel. Queridos, eu acompanho, eu não lembro o nome dela agora, mas ela é bem conhecida. Eu acompanho uma moça que ela é muçulmana. Ela é brasileira, casada com um muçulmano, né? E ela é muçulmana e ela segue lá a religião de Mohamed lá. Agora eu não me lembro o nome. O Islã, do islamismo. E tem uma coisa que o Senhor me ministrou muito, e inclusive foi hoje de manhã. Esse povo, queridos, que eles cultuam a Mohamed, não importa onde eles estejam, não importa onde eles estão. Quando há o chamado para eles irem lá e se prostrarem e fazer adoração ao Deus deles, né? Que na verdade eles cultuam a Deus, mas na visão deles, eles param o que eles estão fazendo e eles adoram o Senhor. Esses dias ela estava viajando e ela estava falando que dentro do avião de onde ela estava, que os aviões lá dos Emirados Árabes, né? Eles têm, olha só, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Os aviões que vão para os Emirados Árabes, que levam esse povo do islamismo, tem dentro do GPS, mostra para eles, naquela televisãozinha do avião, para onde está a mesquita. Para onde que não é, na verdade não é mesquita, acho que é mesquita mesmo. Para onde que está o lugar que eles têm que se virar? Porque eles têm que se virar exatamente para o ponto específico para que eles venham adorar. Amém? Alá, para que eles venham adorar a Deus da forma deles. Eles param o que eles estão fazendo. Se eles estão dentro de um shopping, se eles estão dentro de um restaurante, se eles estão dentro de um avião, se eles estão no trabalho, deu a hora deles de ir lá e adorar, eles param o que está fazendo e vai cultuar ao Deus. E vai adorar a Deus. Não importa o que eles estejam fazendo.
Aí eu quero falar com você. Quando Deus te chama, você para o que você está fazendo para adorar o Senhor ou você continua fazendo o que você está fazendo? Você tem sido obediente à voz do teu pai? Ou você tem sido obediente à voz do teu eu? Aqui eles tinham, de forma regular, de se apresentar holocausto sobre o altar do sacrifício de manhã e à tarde. Porque isso era o quê? Uma lei da Torá. Foi algo que Deus determinou. Colocai os holocaustos diante do altar de manhã e de tarde. Ai, nós não estamos vivendo na lei. Certo, nós não estamos vivendo na lei. Só que eu preciso te dizer algo, querido. Algo que talvez hoje vai mudar a tua história. Hoje o altar do sacrifício somos eu e você. Hoje nós somos o sacrifício. Hoje o altar é eu e você. Você tem colocado lenha no teu altar de dia e de noite? Ou quando o Espírito Santo de Deus te chama, você fala, calma aí, Espírito Santo. Calma aí que eu preciso entregar esse trabalho. Calma aí que eu preciso limpar a minha casa. Calma aí, porque eu tenho gente para cuidar. E eu estou falando da minha vida, querido. Calma aí, Espírito Santo, porque eu tenho que terminar o que eu estava fazendo, porque eu tenho que atender a irmã, porque eu tenho que atender o irmão, porque eu tenho que terminar a minha ministração. E Deus está pegando e está falando, eu não quero que você faça nada disso, querido, eu quero só que você venha e me busque. Eu só quero que você passe tempo comigo. Eu só quero que você esteja atento a ouvir a minha voz. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pega e fala assim, eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo a voz de Deus. Ai, como eu sei que eu estou falando? Como que eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando comigo? Como que eu sei que Deus está falando comigo? Às vezes Deus está falando com você, só que você está na síndrome de Marta, como a irmã colocou aqui. Deus está chamando você e você está falando, não, calma aí, eu preciso terminar de fazer o que eu prometi que eu ia dar. Eu preciso atender a irmã. Querido, o Senhor fala, para. É tempo de parar, é tempo de buscar a presença, é tempo de ouvir a voz do Senhor. Eu sei que é uma palavra meia dura que a gente fala adestrar para animal, né? Mas a gente precisa educar, vamos falar educar, que fica mais bonito. A gente precisa educar os nossos ouvidos a ouvir a voz do Senhor. Em nenhum momento Jesus veio abolir a lei, porque ele se tornou a própria lei. Então, quando aqui está dizendo que estava na Torá para que se colocasse o altar de manhã e à tarde, era uma lei. Era uma lei. Agora nós já estamos na graça. A lei se fez carne, se fez verbo, é o Cristo. Então hoje nós nos tornamos o que? O altar de sacrifício. Hoje Cristo habita em mim e habita dentro de você, querido. E há umas 3, 4 semanas, mais ou menos, o Senhor me trouxe essa passagem que, se eu não me engano, está no livro de Levítico e Deuteronômio, se eu não me engano, do qual fala que os sacerdotes colocariam, amém? Lenha no altar todos os dias. E o que o Senhor diz é, sopra as cinzas do altar, sopra as cinzas daquilo que ficou de tempos que você queimou. Porque tem pessoas que não queimam mais na presença do Senhor. E só tem a cinza. E o Senhor está falando, coloca a lenha no altar, de dia e de noite, de manhã e à tarde. Não importa o que você esteja fazendo, seja obediente a ouvir a voz do teu Pai. Sabe por quê, querido? Porque às vezes o Senhor está falando com você e você não está ouvindo. Aliás, você ouve, mas você opta por não fazer aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Aí vai chegar um momento em que você não vai ficar mais conseguindo discernir a voz de Deus. Porque Deus está falando e você não está ouvindo, para que Ele vai continuar falando? Ele está falando, a gente não está ouvindo.
Por quê? Porque as coisas deste mundo precisam ser entregues, porque eu preciso fazer, porque eu preciso entregar, porque eu preciso, e o Senhor está falando. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu não consigo escutar o Senhor. Não é que você não escuta o Senhor, é que Ele fala, mas você não ouve. Escutar é diferente de ouvir. Porque quando a gente ouve, a gente processa dentro da nossa mente. Porque quando a gente ouve, a gente tem a nossa mente, a mente ativada. A gente vive aquilo que Deus está falando. Quando a gente escuta, é quando está aquele monte de bagunça, um monte de gente falando ao mesmo tempo, e aí você está só escutando. Você está escutando um burburinho, você está escutando, amém? As pessoas falando, mas você não consegue discernir. Ué, o que está falando? Nossa, eu estou ouvindo um barulho, um monte de gente falando ao mesmo tempo. Isso é você escutar. Agora, ouvir é quando você ouve, aí você tem clareza. Opa, Deus está falando isso comigo, está ministrando na minha alma, desceu para o meu espírito, me mudou, me transformou. Aí você está ouvindo. É a mesma coisa que ver é diferente de enxergar. Então, queridos, que hoje nós venhamos, amém? Em nome de Jesus. A gente tem que aprender, nós temos que aprender com aqueles que ainda estão no engano, sabia? Porque é como eu já falei aqui, os filhos das trevas, eu não estou falando que esse povo lá, amém, é filho da treva, mas para vocês entenderem. Eles cultuam Deus de uma forma diferente, eles não entenderam ainda, eles não sabem da revelação do Messias, eles não acreditam. Mas eles cultuam a Deus da maneira deles, mas o que eles se propõem a fazer, eles fazem da forma como eles acham que deve ser feito e vai de acordo com a palavra. E nós que conhecemos a verdade, e nós que temos acesso à porta que é Cristo, não fazemos. Porque às vezes o Espírito Santo de Deus está se esgoelando, chamando a nossa atenção, e nós, calma aí, Espírito Santo, calma aí que eu tenho muita coisa para fazer. E isso é também principalmente para aqueles que têm ministério, principalmente para aqueles que fazem a obra. Deus não quer que você se mate. Deus não quer que você pare, amém, a tua vida com Deus, para você servir a outros. Porque o que acontece é, nós vivemos a palavra, literalmente, maior é o que serve. Mas para a gente servir, a gente precisa estar cheio. Para a gente servir, a gente precisa estar cheio. Não troque a presença do seu Senhor, não troque a presença do teu Pai, do teu Abba Pai pelas coisas deste mundo. Em todo o tempo, queridos, o que o Senhor pede para mim falar antes da gente continuar aqui. Jesus, ele pregou para multidões. Jesus, ele pregou, mas de uma forma assim que a palavra diz que tudo que ele fez não está na Bíblia, porque não teria como escrever tudo que ele fez. Então imagina o tamanho do ministério de Cristo. Imagina o tanto de sermão que ele ministrou. Imagina o tanto de pessoas que ele falou. Imagina o tanto de coisa que ele fez. Mas existia algo que eu quero te chamar a atenção. Jesus parava. Jesus se retirava. Ele deixava os discípulos depois de fazer um trabalho, depois de ir lá e ministrar, depois de trazer um sermão, depois de ministrar os seus milagres, depois de trazer a cura. Ele deixava os discípulos, às vezes ele levava 3 com ele, às vezes ele não levava ninguém, ele falava, eu vou me retirar, porque eu preciso buscar o Pai. Às vezes você está cuidando da tua casa, às vezes você está cuidando da tua família, você está cuidando dos teus negócios, você está cuidando até mesmo do povo de Deus. Só que você tem se retirado para se conectar de novo com o Pai. Às vezes, o povo ia falar com Jesus e os discípulos falavam, não, o mestre está descansando. Eu preciso que você entenda que o descanso hoje não é um dia, é uma pessoa. E sabe quem é? Cristo. A Shalom de Deus não é a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado e domingo. A Shalom de Deus é o próprio Cristo. Eu preciso que você entenda que você precisa entrar no descanso que é Ele. Além de ter o descanso do teu dia, da tua semana, eu não sei se você trabalha de final de semana, você precisa ter um descanso para repousar, para se recompor
fisicamente e também emocionalmente e espiritualmente. Eu preciso que você entenda, querido, que vai ter dias que você vai ter que entrar, é necessário todos os dias entrar no descanso do Senhor. Porque o descanso, a paz é uma pessoa, a Shalom é Cristo. Então, entre no descanso. Quando o Senhor fala, entre no meu descanso, o Senhor está dizendo, ei, entra e mergulha em mim, porque eu sou o descanso. Para, Marta, de fazer o que você está fazendo e vem e se alinha com a minha pessoa. Entra no meu descanso. Entra no meu descanso. Queridos, eu quero que vocês entendam que talvez você vai me mandar mensagem e eu vou demorar para responder. Porque agora a minha prioridade é Cristo. Porque eu tinha colocado os afazeres de Cristo além da pessoa dele e o Senhor me cobrou e eu fui cobrada de uma forma muito forte. Estou aqui para servir. Vou continuar fazendo a live. Vou continuar dando os estudos. Eu vou continuar fazendo tudo, mas a minha prioridade tinha se mudado. E às vezes eu não posso ter vergonha de dizer isso daqui, porque é aquilo que eu digo sempre. A nossa vida, ela é um testemunho. Deus vai levar a gente a passar algumas coisas para que a gente tenha autoridade para pegar e falar, ó, eu passei por isso. Ei, para, o que você está fazendo está errado. O Senhor quer que a gente mergulhe profundo. Não importa onde você esteja, não importa. Ai, mas às vezes eu estou no meio do meu trabalho e o Espírito Santo de Deus quer que eu... Cara, eu se fosse você, eu glorificava. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você dentro do teu trabalho, é porque ele quer falar contigo, cara. Tu tá na alinhação com o Espírito Santo de Deus. O que custa você parar 5 minutos? 2 minutos? Você não precisa nem falar. Fala com o teu pai em pensamento. Porque o teu pai é onipresente, onisciente e onipotente. É o único que pode decifrar o que se passa nos teus pensamentos. Você não precisa nem abrir a boca para falar com ele. Você pode falar com ele em espírito. Só não deixa de falar com ele. Só não deixa de buscar ele. Só não se torna uma pessoa, amém, mecânica. Porque Cristo é uma pessoa. Entra na Shalom. Coloca lenha no altar. Deus está passando ali, limpando as cinzas do que uma vez queimou. E ele está falando, bota mais lenha. Bota mais lenha. Porque o fogo vai vir. E quando o fogo vir, recanta lá Managassai. Se você não tiver lenha, não vai queimar. O que eu estou querendo dizer é, o avivamento vai vir. O avivamento já chegou. Só que tem gente que está sem lenha. O avivamento começa em mim e em você. O avivamento começa no individual para ser coletivo. Como que nós queremos que o avivamento, e o Senhor já trouxe essa palavra e o Senhor manda dizer novamente, como que nós clamamos, faz de novo, Jesus, faz de novo, Jesus, faz de novo, se os nossos altares não estão com lenha, vai fazer como? Se nós não estamos fazendo a parte que nos cabe. Como? Como que vai fazer de novo se nós não estamos fazendo a parte que nos cabe? Que é colocar lenha no altar, que é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, nós estamos sendo hipócritas. Nós estamos sendo homens e mulheres hipócritas, que clamam por uma coisa que não está sendo preparado para viver. Porque os avivamentos começam no individual para depois colocar no coletivo. O avivamento nunca começou. Estude a história dos avivamentos. Os avivamentos nunca começaram num coletivo. Começou com uma pessoa que se disponibilizou em parar tudo, em ficar às vezes 8 horas em cima de um caixote orando. E aí eu te pergunto, querido, se Deus pedir para você hoje ficar, passa comigo 8 horas do seu dia, somente falando comigo e me adorando, qual vai ser a sua resposta? Para tudo que você tem. Me dá o teu emprego. Me dá as tuas horas. Eu quero que você passe tempo comigo. 12 horas na minha presença. Qual vai ser a sua resposta?
Eu quero falar algo para vocês. O Senhor tem me cobrado isso. E eu quero falar algo para vocês, não tem sido fácil. Porque é muita coisa. E o Senhor está falando, ei, eu não quero que você faça nada disso. Eu só quero que você passe comigo. Passa tempo comigo. Mas, Senhor, eu preciso olhar o meu filho. Mas, Senhor, eu preciso fazer as coisas da igreja, porque vai ter um encontro. Mas, Senhor, eu preciso terminar a Masterclass. E o Senhor tá, passa tempo comigo. Passa tempo comigo. Você tem noção o que é você ouvir de Deus e Ele falar, eu quero que você passe tempo comigo. Ei, eu só quero que você passe tempo comigo. Eu não quero que você fique orando para Deus vir, para eu ir lá e mudar a sua história. Passa tempo comigo. Porque quando nós passamos tempo com Deus, o Senhor olha do céu e fala, ela entendeu, ele entendeu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí volta lá no início da live. Não é tempo de fazer guerra, é tempo de ficar na presença. Porque quando for para fazer guerra, o Senhor vai falar, vai para a guerra. Só que quando você está na presença, quem vai para a guerra para você é Deus. O Senhor envia anjos à tua frente. O Espírito Santo de Deus se encarrega de fazer o que precisa. Os anjos do Senhor já foram liberados para limpar o que precisa ser limpo. E o Senhor só está falando, ei, eu já cuidei de tudo. Só fica na minha presença. Só passa tempo comigo. Só coloca lenha no altar. Eu quero fazer. Eu quero queimar. Mas você não está fazendo a tua parte. Versículo 42. Emã e Gedutom eram responsáveis pela execução das trombetas, dos símbolos e de todos os demais instrumentos musicais que acompanham os cânticos de adoração a Deus. Os filhos de Gedutum foram designados para servirem como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para sua residência, e Davi também foi para casa, a fim de abençoar. Eu vou ler o versículo 43. Então todo o povo partiu, cada um para sua residência, e Davi também foi para casa, a fim de abençoar e passar algum tempo com a sua família. Deu para entender? Talvez você é a única pessoa que busca o Senhor dentro da tua casa. Talvez é toda a tua família que busca o Senhor dentro da tua casa. Mas o que o Senhor está querendo dizer aqui é que é importante nós termos tempo com família. Que você vai ser instrumento para abençoar a tua família. Que a tua família precisa ter o tempo de comunhão com o Senhor. Que a tua família precisa entrar juntas na Shalom, que é Cristo, na paz do eterno. Desacelera. Querido, querida, eu posso dizer para você sem medo que se tem algo que o teu filho e a tua filha quer, não é o teu dinheiro, é a tua presença como pai e como mãe. Que se você perguntar para o teu filho adolescente hoje, que se você perguntar para o teu filho, para a tua filha, criança hoje, o que você quer? No fundo, se você pedir para Deus orando, pai, me revela a verdade, ele vai falar, pai, eu quero que você passe tempo comigo. Mãe, eu quero que você pare um pouco de ficar com a cara no telefone e me dá atenção. Meu Deus. Porque às vezes a gente não dá atenção para Deus. E, consequentemente, você também não está dando atenção para o teu filho, querido. Às vezes a rebeldia, querido, não é capeta. A rebeldia, a desobediência do teu filho não é demônio. É falta de amor. É falta de você parar o que você está fazendo e olhar para ele.
Às vezes a desobediência é porque ele está tentando chamar a tua atenção. Assim como Deus tem chamado a tua atenção. Só que a gente está muito preocupado em entregar resultado. A gente está muito preocupado em querer as coisas deste mundo. Não, eu preciso fazer. Às vezes você não está preocupado em querer as coisas deste mundo. Talvez você se enquadra na posição que eu estava. Não, mas eu estou fazendo para Deus. Tá. Deus só quer o teu coração. Para. O Senhor está dizendo para. Vai passar um tempo com a sua família. Ai, Michele, eu ainda não tenho filho. Vai passar um tempo com a tua mãe. Eu não tenho mais mãe, eu não tenho mais pai. Vai passar um tempo com o teu pai. Vai passar um tempo com o Espírito Santo. Vai passar um tempo com Jesus. Para de dar desculpa para desacelerar. É tempo de repouso. Estamos na estação em que você precisa repousar, em que você precisa parar, em que você precisa ouvir a próxima estratégia para a nova estação que vai vir. A gente acabou de estudar as guerras, de como que eram as guerras. Senhor, agora eu ataco, o Senhor agora ataca. Senhor, agora eu paro, agora você para. Senhor, agora eu vou por onde? Agora você vai por trás. E agora? Agora você vai pela frente. É em todo o tempo todo ouvindo o Senhor. E se você não parar, você não vai ouvir o Senhor. E Ele quer que você escute Ele. Amém? Vamos lá. Vamos iniciar Jeremias 10. Eu acho que dá tempo. Jeremias 11, perdão. A aliança é quebrada. Eis a palavra que veio a Jeremias, da parte de Yahvé, o Senhor. Escutai bem os termos desta aliança, e repeti-os todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Dizei-lhes, portanto, assim diz o Senhor, o Deus eterno de Israel, maldito o homem que não der ouvidos às palavras desta aliança, que ordenei aos vossos antepassados no dia em que os libertei da terra do Egito, da fornalha de fundição de ferro, e lhes dei esta palavra. Ouve a minha voz e fazei tudo de acordo com o que vos ordeno. Assim sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos vossos pais, de dar-lhes uma terra que jorra leite e mel, exatamente a terra que possuis hoje. Então respondi, amém, é verdade, ó Senhor. Então o Eterno continuou a falar-me. Proclama, pois, todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouve e cumpre todos os termos desta aliança. Querido, deixa eu falar algo. Aliança não se quebra. Aliança não se quebra. Qual foi o primeiro sinal de aliança que Deus deu para o povo? Foi através de quem? Noé. Lembra? O primeiro sinal da aliança? Quando Deus foi lá e destruiu toda a terra com o dilúvio, porque a terra estava ali perdida em meio ao pecado, perdida em meio às práticas ilícitas, ao paganismo, às perversões sexuais, às idolatrias. A ira de Deus, aquilo subiu como aroma fétido às narinas do Senhor, e a ira do Senhor veio e ele disse, eu vou acabar com tudo, só vou deixar Noé e mais 8. E os filhos ficaram 8. Depois que passou tudo, que o Senhor abaixou as águas, que ali, né, a arca subiu ao Monte Ararat, e ali o Senhor fez o quê? Deu um sinal de aliança, colocou um arco-íris no céu. Esse é um sinal da minha aliança com o Senhor, que jamais destruirei novamente a terra com as águas. É uma aliança. Nós vimos até aqui que Abraão teve uma aliança com Deus. Jacó teve uma aliança com Deus. Queridos, a aliança não se quebra. Hoje eu e você temos uma aliança através de Cristo. E essa aliança não pode ser quebrada.
Essa aliança, ela não pode ser destruída. E todas as vezes em que nós não adoramos ao Senhor, não estamos ali rendendo graças a Ele, nos entregando de corpo, alma, mente, espírito, coração e DNA, ouvindo a voz do Pai, nós estamos sendo negligentes com a nossa aliança. Assim como também aponta para quando nós somos negligentes com a nossa aliança com o nosso cônjuge. Por que muitos casamentos estão se destruindo, se deteriorando? Porque não está sendo fiel à aliança. Porque o relacionamento está buscando por alinhamento, mas é o homem preocupado com uma coisa, a mulher preocupada com outra e todo mundo esquecendo do bem comum que é a família. A aliança está sendo negligenciada. E tem um sério risco quando nós negligenciamos a aliança. Ela pode ser quebrada. Quando nós não cuidamos da aliança, ela pode ser quebrada. E quando nós não cuidamos da aliança, o que acontece? Olha o que está aqui. Quando nós temos aliança, versículo 7. Porquanto várias vezes adverti vossos antepassados, desde o dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, declarando, ouve a minha voz. Perdão, versículo 6, anterior. Proclama, pois, todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas e de Jerusalém, dizendo, ouve e cumprir todos os termos dessa aliança, porque é a palavra do Senhor, e o Senhor nos abençoa quando nós cumprimos aliança. Você sabia que tem recompensa quando nós cumprimos aliança? Qual que é a recompensa de quando você cumpre uma aliança com o teu cônjuge? Um casamento abençoado. Porque às vezes a gente negligencia. Às vezes a gente não honra as palavras que foram ditas no ato da cerimônia. Na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte os separe. Negligência. Quando nós não cuidamos da aliança, nós não vivemos as bênçãos do Senhor. Vamos lá, versículo 8. Contudo, não escutaram, muito menos prestaram atenção. Pelo contrário, cada um andou na rebeldia do seu coração impiedoso e maligno. Por isso, executei contra eles todas as penalidades previstas nos termos desta aliança, as quais lhes ordenei, expressamente que cumprissem, todavia, não o fizeram. Então, da mesma forma, quando nós temos cumprimento da aliança, o Senhor nos abençoa, quando nós descumprimos a aliança, nós também vamos ter a nossa paga. Versículo 9. Disse mais Yahvé, achou-se uma conspiração entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Repetiram os erros e os pecados de seus antepassados, que se recusaram a ouvir minhas palavras e seguiram outros deuses para lhes prestar culto e adoração. Eu já expliquei aqui para vocês que idolatria não é somente você se prostrar diante de um pedaço de gesso, de pau ou de pedra. Idolatria é tudo aquilo que rouba a primazia do eterno. Idolatria pode ser o teu emprego, idolatria pode ser o seu salário, idolatria pode ser o seu cônjuge, idolatria pode ser o seu carro, idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que fiz com os seus antepassados. Portanto, assim diz Yahvé o Senhor, estou trazendo sobre eles uma calamidade de que não poderão jamais escapar. Suplicarão em alta voz a mim, mas eu não lhes darei ouvidos. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão e clamarão aos deuses a quem eles se devotaram e queimaram incenso. Estes, no entanto, de modo algum, os livrarão quando o dia da calamidade se abater sobre eles. O que isso aqui está querendo dizer, queridos? Que quando a gente quebra a aliança, colocando em primeiro lugar aquilo que não é o Senhor, quando chegar a paga desse ato, aquilo que nós colocamos no lugar de Deus não pode nos salvar.
que só existe um, o Aleph e o Taf, que só existe um, o Deus vivo de Israel, que só existe um Cordeiro da tribo de Judá. É só ele. É só ele. De modo algum livrarão do dia da calamidade que se abater sobre eles. Ninguém pode nos salvar, a não ser Deus. Os teus deuses são muitos e variados, tão numerosos quanto as tuas cidades, ó Judá. E os altares que tendes construído para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa e abominável, chamada Baal, são tantos quantos são as ruas de Jerusalém. Mais uma vez o Senhor falando. Tudo aquilo que nós colocamos como primeiro está tomando o lugar de Deus. São deuses pagãos. Deixa eu te falar. Satanás, hoje em dia, como eu já falei para vocês, ele se renova dia após dia da forma de vir tentar roubar minha alma e a tua alma, querido. Hoje é óbvio que ele não vai fazer, algumas pessoas infelizmente ainda estão, amém? Vão por este lado. Mas hoje ele não vai fazer com que eu e você, que já conhecemos a verdade, venha se prostrar às entidades demoníacas, venha se prostrar a ídolos de pau e pedra, porque ele sabe que nós já conhecemos a verdade. Mas ele vai fazer com que o celular se torne o seu senhor, com que o TikTok se torne o seu senhor, com que a Netflix e os dorama da vida se tornem o seu senhor. Vai fazer com que os rios que você fica horas passando se torne o seu senhor. Vai fazer com que o seu trabalho se torne o seu senhor. Os teus ídolos. Vai fazer, às vezes, com que o teu pastor se torne o seu senhor. Que se você não tiver ele para te conduzir, você não tem vida com Deus. Versículo 14. Quanto a ti, Jeremias, eis que te ordeno que não te coloques em oração a favor de nenhuma pessoa deste povo. Tampouco clames ou levantes súplicas e petições por eles, porquanto eu não os ouvirei quando rogarem a mim na hora da desgraça. Forte, né? Mas nós estamos na lei nós estamos na graça, irmã. Mas a gente está vivendo na graça. Deixa eu te falar. A palavra do Senhor não muda. Em nenhum momento Jesus veio anular o que está dito aqui, querido. Quando a ira do Senhor se acende, quando a taça da ira do Senhor transborda, é ponto final e acabou. O que minha amada faz no templo, faz no meu templo cheia de intenções enganosas, querido, o Senhor tem falado muitas coisas nesses dias comigo. E uma das coisas que o Senhor tem falado, que vai de encontro aqui, é exatamente isso. Qual é a intenção do teu coração? Qual tem sido a intenção do teu coração? Por que você busca Deus? Por quê? Você busca o Senhor porque você quer ter uma vida com Ele, você quer ter relacionamento com Ele, você quer entrar no nível mais profundo de relacionamento com Ele, ao ponto de você ser fundido, ao ponto de não conseguir mais separar entre vocês dois, ou você está buscando Deus para que Ele resolva simplesmente, só resolva os teus problemas, para que Ele traga financeiramente aquilo que você precisa, para que Ele te dê a tua casa, para que Ele te dê o teu carro, para que Ele transforme a tua casa. Qual é a intenção do teu coração? O que a minha amada faz no meu templo, cheia de intenções enganosas? Enganoso é o coração do homem. Ei, Deus quer te quebrar por dentro. Deus quer destronar todas as estruturas antigas
que ainda possam estar de pé, porque nós somos muito pretensiosos em falar que não existe estrutura nenhuma antiga dentro de nós. Querido, enquanto nós estivermos na face da terra, com o fôlego de vida nos nossos pulmões, nós vamos ter que pedir dia após dia para o Senhor ter misericórdia e quebrar todas as estruturas antigas que ainda possam existir. Coitado daquele que acha que não precisa nunca mais passar por libertação. Eu já fiz seminário de cura, eu já fiz jejum, eu já fiz o jejum romper 3 vezes, eu já fiz o jejum de 70 dias, você vai continuar tendo que fazer, querido. Vai continuar. Você sabe por que muito homem e muita mulher cai no adultério, cai no pecado, cai na promiscuidade, cai nas coisas deste mundo? Porque para de buscar, porque acha que só porque já tem uma vida de alguns anos com o Senhor, eu não preciso mais buscar. Eu não preciso mais jejuar. Eu não preciso mais me santificar, porque eu já fiz tanto jejum. Eu já fiz todas as orações de libertação que a irmã fez, eu já fiz. Eu acho que já tô ok. Não tá ok. Só para você ter esse pensamento, você já não tá ok. Porque Paulo fala, que agora eu não me recordo em qual carta, que mesmo ele sendo Paulo, tendo o encontro que ele teve com Cristo, sábio da forma como era, depois de 25 anos na caminhada com o Senhor, ele fala, eu ainda não tenho nada, eu ainda não aprendi nada. Eu ainda tenho que morrer para mim mesmo. E foi Paulo. Quem dirá nós? Qual é a intenção do teu coração? O que a minha amada faz no meu templo cheia de intenções enganosas? Eu quero que você pense nisso hoje. Nós vamos continuar a leitura, mas eu quero deixar isso frisado. Qual tem sido a intenção do teu coração? Será que nós estamos buscando a Deus porque nós queremos ter relacionamento com Ele de verdade? Ou é só para tampar um buraco, um vazio de algo que não deu certo? Porque eu quero te dizer algo, querido. Quando nós buscamos a Deus de verdade, e não para tampar buraco, e não apenas para solucionar os nossos problemas, que muitas vezes é a gente mesmo que se coloca dentro dos BO, existe uma coisa que se chama morte do eu. Aí você entra para viver aquilo que está lá no Novo Testamento. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que isso significa? Pai, a minha vontade já não me importa mais. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Importa que a tua presença seja manifesta ao ponto das pessoas verem Cristo através da minha vida sem nem eu abrir a boca. Que por onde eu passar, a tua essência me acompanhe e as pessoas sejam curadas, e as pessoas sejam transformadas, e as pessoas sejam, Senhor, levadas ao novo nível de relacionamento e intimidade, sem ao menos eu falar, porque deixa eu te falar, querido, se a sombra de Pedro curava, o mesmo Espírito que esteve sobre ele está sobre mim e sobre você, amado. Só existe uma diferença, a intenção do coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Leia. Só existe essa diferença. Qual tem sido a intenção do teu coração? Fazes para me buscar ou fazes para se amostrar? Como diz o amostradinho. Busca porque me ama ou busca porque quer que eu venha te dar a tua casa própria? Versículo 15. Porventura os teus votos e as carnes que consagrastes haverão de evitar o castigo que se avizinha contra ti? Poderás então seguir exultando em meio ao prazer que tendes com o mal que praticas? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém, Ludmila. Queridos, Deus está alinhando a igreja. Ontem, durante o culto, durante o louvor, o Senhor me trouxe essa palavra. O Senhor está alinhando, e já faz algum tempo que o Senhor tem falado isso aqui. O Senhor está alinhando, amém? Ele está colocando as coisas nos lugares.
E eu sei que é triste, mas existem pessoas que vão... É como se Deus peneirasse. Existem pessoas que não vão suportar o alinhamento. Deus está fazendo uma separação de ovelhas de ovelhas. É por isso que vocês estão vendo tantas coisas acontecerem no meio gospel. Homens conhecidíssimos de igrejas grandes sendo tiradas de cima do altar. Homens conhecidíssimos fazendo aliança com quem não deve fazer. Deus está sacudindo, trazendo alinhamento. Porque pega e fala, mas eu fiz voto, eu me consagrei, eu jejuei. O Senhor está falando lá de cima, tá? E eu quero a intenção do teu coração. Versículo 16. O Eterno não te chamou de oliveira verdejante. Observem que o oliveira verdejante está com letra maiúscula. Está apontando para Cristo, querido. O Eterno te chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos. Você está sendo ornado de belos e bons frutos? Quais são os frutos que você está dando? Mas com o estrondo de um grande tumulto, ele arrasará em meio ao fogo, e todos os seus ramos serão quebrados. Porque o Todo-Poderoso dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti um castigo em forma de calamidade, por causa do grande mal a casa de Israel, a casa de Judá praticaram, e assim acenderam minha cólera, quando queimaram incenso a Baal. Versículo 18. O povo conspira contra Jeremias. Aí eu quero falar algo. Eu tenho o chamado de Jeremias sobre a minha vida, amém? O meu ministério, o ministério que o Senhor confiou a mim e ao meu esposo, é literalmente o mesmo chamado de Jeremias. E eu quero te dizer algo, querido. Que Deus não está levantando somente João Batistas contemporâneos, mas Deus também está levantando novos Jeremias. E às vezes o povo não vai suportar aquilo que você vai falar. Às vezes o povo não vai entender a sua forma de se expressar. E vai começar a acontecer conspirações contra a tua vida. Você vai começar a ser perseguido. Você vai começar a ser apontado. Você vai começar a ser caluniado. Você vai começar a ser questionado. Mas eu quero dizer para você, querido, que o Senhor está vendo a intenção do teu coração. Porque ninguém em sã consciência, eu falo por mim, eu em sã consciência jamais iria fazer aquilo que o Senhor tem me levado a fazer, que é confrontar o sistema das trevas. Quem é que gosta de dar pau no capeta, de estar de frente com Satanás em prol do reino? Fala para mim. Porque, queridos, vocês não têm noção do que tem acontecido aqui. Eu vou chegar ao tempo que eu vou contar para vocês. Os níveis de guerra, mas o Senhor é bom. Por quê? Porque ele sempre antecipa as coisas aos seus profetas. Ele me avisou, filha, está se levantando poderes demoníacos contra a sua vida porque você está incomodando o inferno. Mas calma, tem paciência, vai dar tudo certo. Descansa. O que eu quero dizer, querido, é que eu quero te encorajar. Não desista. Não desista. Permaneça. Mesmo que aconteça o que nós vamos ler aqui, amém? Mesmo que isso aconteça, às vezes vai acontecer dentro da tua casa. Amém? Deixa eu só ver aqui. Amém, Milene. Às vezes vai acontecer. Tá, irmã, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando o Senhor me permitir, eu testemunho para vocês, amém? Em nome de Jesus.
Mas o que eu quero dizer, queridos, é que as tribulações, as perseguições nos fazem se tornar mais forte, mais firme na presença de Deus. Muito mais forte e muito mais firme. Vamos ler aqui. O povo conspira contra Jeremias. Fiquei sabendo, pois o Senhor me revelou. Ó Eterno, tu me fizeste entender as suas ações. Mas eu era como um cordeirinho manso, que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que tramavam, dizendo: destruamos a árvore com o pão de sua seiva, o seu fruto. Avante, cortemo-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Yahvé dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente de todos. Então, olha aqui o que Jeremias diz. Ó Yahvé dos exércitos, justo juiz, que Deus faz o quê? Que provas o coração e a mente de todos. Queridos, eu e você somos provados na nossa mente e no nosso coração pelo justo juiz. Então, eu quero te dizer, querido, que nem sempre o que está acontecendo sobre a sua vida é o capeta. É o próprio Deus. Para de dar crédito para Satanás em tudo que acontece na tua vida. Algo que fugiu um pouco do padrão, que você acha, não, isso daqui só pode ser o inimigo. Não é o inimigo. Às vezes é o próprio Deus. E mesmo se for o inimigo, é por permissão de Deus, porque deixa eu te falar algo. Satanás não pode te tocar sem a permissão de Deus. Nós vamos ver isso no livro de Jó. Que Jó foi lá e pediu permissão a Deus para ir lá e falar. Ele pediu. E aí Deus disse, está vendo meu servo Jó? Fiel. Vamos lá. Provas o coração e a mente de todos. Espero, portanto, contemplar a tua santa vingança sobre eles, pois diante de ti depositei a minha causa e petição. Em vista disso, assim respondeu Yahvé em relação aos homens de Anatote, que procuram uma maneira para tirar minha vida, ameaçando. Não profetizes em nome de Yahvé, para que não encontres a morte em nossas mãos. Então aqui Jeremias ele estava sendo ameaçado. O povo se levantou contra Jeremias porque ele estava falando uma palavra de arrependimento, porque ele estava falando aquilo que Deus iria fazer caso eles não se convertessem, caso eles não parassem de cultuar Baal. E o povo se levantou contra ele falando, para de profetizar, para de falar, para de pregar. E às vezes pode estar acontecendo isso sobre a sua vida, a sua mente entrando em colapso, com pensamentos falando, para de orar, para de jejuar, para de falar. Rei, recantalamanага sobere cantaramanai. O Senhor Deus é contigo. Olha a resposta de Deus para Jeremias. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu os punirei severamente. Os moços morrerão pela espada. Seus filhos e filhas morrerão de fome. E não ficará nem sequer um remanescente, pois farei vir sobre toda a população de Anatote enorme desgraça. Sim, eis que aquele será o ano grande do castigo. Deus não falou para Jeremias parar de falar. Ele só falou para parar de orar. Existem tempos distintos. Em um momento Deus falou, para de orar. Mas ele não falou para parar de falar. A gente precisa aprender a ouvir os sinais, a entrar na dimensão do Espírito Santo e aprender a discernir qual é o tempo de cada coisa. O Senhor está dizendo aqui para Jeremias, eu vou punir. Pode deixar que eu vou cuidar. Pode deixar que eu estou fazendo o que precisa ser feito. Apenas faça o que precisa ser feito. Se o Senhor mandar você falar, você fale. Se o Senhor mandar você agir, você haja. Porque o Senhor é contigo, o Deus de Israel. A aprovação do coração e da mente é dele. Queridos, vocês sabiam que o Senhor nos prova constantemente?
Ele nos prova para saber se a gente já está na maturidade para chegar ao ponto de receber aquilo que nos é cabível, daquilo que já é nosso por direito e por herança. Tem coisas que o pai, isso já foi dito aqui, que o pai não vai te dar porque ele sabe que se ele te dá, você vai se perder, você vai se matar no meio das coisas deste mundo. E ele não está te dando porque ele não é um bom pai, muito pelo contrário, ele não está te dando porque ele é um bom pai. Que entre ele ter você na presença dele e ver você feliz por algo que você ganhou, ele prefere ter você na presença dele, porque lá você encontra a verdadeira felicidade. E aí você não vai correr o risco de chegar lá, o que está em João, capítulo 6, do versículo 60, e nós vamos ler isso daqui. Amém? Porque foi algo que o Senhor me trouxe hoje pela manhã, e eu coloquei até no grupo de oração. E eu quero ler isso daqui. Muitos discípulos deixam Jesus, e eu louvo o Senhor, Pai, pela tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia, de mais uma vez se fazer presente, Senhor, em mais uma live. Obrigada, Jesus. Olha o que o Senhor diz. Muitos discípulos deixam Jesus. João, capítulo 6, do versículo 60 em diante. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração. Quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? Porque aqui nós estamos vendo que o Senhor ele trouxe uma mensagem de confronto. Amém? Nos versículos anteriores, Jesus trouxe uma palavra de confronto, de alinhamento, que estava ali sacudindo o que precisava ser sacudido. Eles estavam sendo provados. Amém? Eles estavam sendo provados. E ali o Espírito Santo de Deus, através, amém, veio sobre Cristo e deu discernimento de espírito para Jesus, e ele percebeu que no íntimo dos discípulos dele, eles estavam murmurando por conta das palavras. Eles não estavam aceitando aquilo que foi dito, eles não estavam aceitando a correção, a aprovação. E é isso que acontece muitas vezes na minha vida e na tua vida, querido. Muitas vezes a gente não aceita a correção. Muitas vezes a gente não aceita o confronto. E aí o Senhor diz: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar de onde estava antes? Ascender é subir. Então, o que vai acontecer quando vocês virem o Filho de Deus subir para onde ele estava? Para quando ele voltasse para o Pai. É o Espírito quem dá vida à carne. Em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espíritos e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem. O confronto, a palavra dura, a provação, é para trazer vida. Porque sem confronto, sem provação, você não consegue ter vida. Você não vive, você sobrevive. E o Senhor não quer que você sobreviva, o Senhor quer que você viva. Acabou a temporada de sobreviver. O Senhor quer que você tenha vida, porque Ele trouxe vida e vida em abundância, querido. Só que isso é uma dimensão no espírito que você precisa acessar. Para você acessar essa dimensão, você tem que sair do comodismo. Você tem que buscar. Você tem que querer. Porque o Pai já nos deu a Ele. Vamos lá. Entretanto, existem alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e os que iria trair, e quem o iria trair. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido pelo Pai. Então ninguém pode chegar ao Filho, a não ser que seja por permissão de Deus. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos, versículo 66, daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recusaram e não mais andaram com ele.
Então Jesus interpelou aos 12: vós também desejais ir embora? Quantas pessoas vocês estão vendo que saem da presença do Pai, deixaram de andar com Ele, porque não tiveram uma metanoia, uma transformação, uma nova percepção de vida através da lente de Cristo. Versículo 68. Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus acrescentou: não vos escolhi eu os 12, todavia um dentre vós é o diabo. Falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este ainda que fosse um dos 12, mais tarde o havia de trair. E aí eu quero trazer uma reflexão e nós vamos orar. E talvez essa reflexão, ou você me ama, ou você vai me odiar. Muitas vezes a gente vê, né, os filmes, a crucificação, às vezes a gente vê os teatros da crucificação, vê Judas traindo, né? Ai, mas como pôde Judas trair o Messias? Andou com ele. Ai, mas como pôde Judas trair? Estávamos lendo João capítulo 6, irmã, versículos do 60 ao 71. E aí aquilo gera uma comoção, né? Nossa, mas Judas traiu o Messias, Judas andou com ele. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você nunca teve um comportamento como o de Judas? Misericórdia, irmã. Como assim? E quando Jesus te chama? E quando Jesus pede para você passar tempo com ele? E quando Jesus pede para você não fazer mais os pecados que você ainda tem de estimação? E quando Jesus diz: ei, caminha comigo aqui. Ei, vem cá, faz desse jeito. Eu quero te dizer, querido, que todas as vezes, eu sei que é forte isso daqui, mas todas as vezes em que nós não fazemos aquilo que é certo, todas as vezes em que nós não damos ouvido e crédito ao que o Senhor fala, nós estamos nos comportando como um traidor. Todas as vezes. Porque aqui Judas, ele andou com Cristo. Ele andou. Mas a mente dele não tinha sido transformada. A mente dele não acompanhou da mesma forma que a mente dos outros discípulos. Ele ainda estava preso, amém? Ao padrão da época, ao sistema daquela época. Ele ainda estava preso com a mente dele, amém? De que o reino dos céus, que o reino de Jesus era o reino que iria ser estabelecido na terra. Ele não tinha entendido a dimensão, querido, e é isso que eu quero que você entenda. O reino que o Senhor disse para você, as bênçãos, as maravilhas, as riquezas que o Senhor disse para você que vai te dar, não é somente aqui. Eu quero que você entenda e eu preciso que você entenda que essa dimensão de glória, que essa dimensão de riqueza, que o reino que tem é no céu. E se você não crescer em espírito, você não consegue ascender ao céu. Então para de buscar pelas coisas deste mundo. Porque senão nós corremos um sério risco de nos tornarmos como Judas. Aqui Pedro disse, ele respondeu: Senhor, para onde nós iremos? E é isso que eu preciso que você entenda, para onde você vai? Não existe outro caminho. Não existe outra porta. Entenda que
Tudo que o Senhor liberou sobre a tua vida, em primeiro lugar, Ele está dizendo que é no reino dos céus. É por isso que a palavra fala, em primeiro lugar, buscai o reino dos céus, a minha justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para de inverter as coisas, para de ficar buscando primeiro as coisas deste mundo. Ei, as coisas deste mundo jaz do maligno. Quando você entender, quando você compreender que a prosperidade, que a riqueza é uma dimensão do espírito, você vai começar a transicionar da miséria para a riqueza, começar a transicionar da pobreza espiritual, da pobreza monetária, para você entrar numa dimensão da glória, porque ela já existe no mundo espiritual, querido. O problema é que nós estamos presos neste mundo, o problema é que Satanás quer fazer com que os nossos pés fiquem fincados aqui nesta terra terrena. Só que tudo acontece primeiro no espírito. E todas as vezes em que nós não escutamos o espírito, nós estamos traindo o caminho com Cristo. Nós estamos traindo. Eu sei que é forte e talvez você não consiga, eu espero que eu esteja conseguindo passar aqui aquilo que o Espírito Santo tem ministrado agora. Amém? Mas todas as vezes em que nós não colocamos lenha. Vocês conseguem entender que Deus, a palavra do Senhor, ela é conecta? Que da mesma forma como eu expliquei para vocês, falando lá sobre na Masterclass, que os demônios eles andam de par, de dupla, às vezes são legiões. A palavra do Senhor, ela se conecta em todos os pontos, que o Antigo Testamento não está isolado do Novo Testamento. Que da mesma forma como nós lemos em 1 Crônicas, capítulo 16, nós passamos por Jeremias, capítulo 11, nós chegamos em João, capítulo 6, tudo está conectado para o mesmo ponto. Não tem como ter quebra de aliança, Judas quebrou a aliança. Judas quebrou a aliança. E Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és Cristo. E você tem crido e reconhecido que ele é o Cristo da tua vida. Que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que nós temos que buscar ele não por aquilo que ele possa nos dar, mas por aquilo que ele é. Porque ele é o Aleph e o Tav. Porque ele é o início e o fim. O início e a consumação de todas as coisas, que as dimensões daquilo que nós estamos buscando, a riqueza dessa vida e a riqueza da próxima vida já está tudo pronto, nós só precisamos acessar. E como que a gente acessa para ficar de uma forma clara e específica e a gente poder encerrar? Passando o tempo com Jesus. Não é você fazendo um monte de coisa, não é você se matando de trabalhar, não é você negligenciando a sua vida com o teu filho, não é você fazendo um monte de coisa na obra do Senhor, não é passando tempo com ele, porque ele é a porta. Sabe por que muitas vezes a gente não prospera? Sabe por que a gente não acessa a Shalom, Shalom? O que é a Shalom, Shalom? Shalom é a perfeita paz. Nada quebrando, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É prosperidade. A prosperidade não está atrelada a dinheiro. A prosperidade é você não sentir falta de nada. Sabe por que muitas vezes não entramos na Shalom, Shalom? Porque nós não entramos na prosperidade porque a gente não passa pela porta. A porta é Cristo. Ele é a essência. Ele é a dimensão. É nele que nós precisamos estar. Nós precisamos entender que não tem para onde ir. Para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, querido, não é de muito trabalhar que você vai ser próspero. É necessário, porque através da obra do pecado, através do momento em que Adão comeu o fruto que era proibido, o Senhor disse o quê? Agora você não passa mais a governar, agora você vai ter que trabalhar para você ter o seu alimento. Só que nós estamos quebrando a aliança. Nós não estamos fazendo a techuvá, que é o quê? Fazer o caminho de volta. Voltar ao início.
voltada aonde se perdeu. Para de ser desesperado pelas coisas deste mundo e seja desesperado por Deus. Seja desesperado pelo Eterno. Seja desesperado pela presença do teu Pai. Seja desesperado pela presença do Deus vivo de Israel. Seja desesperado pelo fogo consumindo o teu interior. Seja desesperado, desesperada por falar: Pai, eu não consigo ficar um dia da minha vida sem te ver, sem te tocar, sem te sentir, sem sentir a presença do Espírito Santo de Deus queimando em mim como labaredas de fogo. Eu não consigo. Pai, eu preciso que a minha aliança contigo esteja firmada. Pai, eu preciso que a minha aliança contigo esteja, Senhor, em nome de Jesus, alinhada. Para que eu não venha te trair. Para que eu não venha me perder como muitos dos discípulos que não suportaram o processo. Que não entenderam o confronto. Que não entenderam o alinhamento. Que acharam que já estava tudo bom. Não preciso mais me santificar. Não preciso mais jejuar. Não preciso mais ofertar. Não preciso fazer mais nada. É exatamente isso que Satanás quer que você pense. Fazendo isso, você se enfraquece. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez eu louvo, bendigo e exalto o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por esta palavra. Obrigada por este momento de comunhão com os meus irmãos. Obrigada, Pai, por essa ministração que entrou como uma flecha, Senhor, dentro do meu espírito, Pai, dentro do meu coração. E eu peço, Senhor, que da mesma forma como queimou dentro de mim, Senhor, em nome de Jesus, os meus irmãos e as minhas irmãs também possam sentir ela queimando, Pai, dentro de cada um deles. Para que possamos ser transicionados a partir de agora ao novo nível de relacionamento e entendimento da santa palavra e principalmente da pessoa que é Cristo. Pai, se revela a nós. Se revela de uma forma verdadeira e genuína, Adonai. Se revela, Senhor, em nome de Jesus, na dimensão do qual nós nunca experimentamos, Senhor. Leva-nos ao novo nível, Pai, de maturidade. Leva-nos, Senhor, ao novo nível na dimensão do Teu Espírito, Senhor. Que possamos entrar na shalom, shalom do Senhor. Que possamos entrar, Senhor, em nome de Jesus, no momento de refrigério da alma. Que nós possamos discernir, Pai, os tempos e as estações. A hora de orar, a hora de não orar. A hora de guerrear, a hora de adorar. Nos dá, Senhor, em nome de Jesus, esse discernimento. Pai, que nós possamos estar sensíveis os nossos ouvidos sensíveis à sua voz. Que nós possamos ter a total compreensão, Adonai, de quem tu és, da forma como faz. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, essas vidas. Eu abençoo, Senhor, essas casas. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, essas famílias. Eu abençoo, Senhor, tudo aquilo que carrega o nome do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, tudo que carrega o nome deles, Pai, sejam abençoados. Multiplica, Senhor, as sementes em vossos celeiros. Multiplica, Senhor, em nome de Jesus, a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, destrona ego, destrona orgulho, soberba e altivez de espírito. É o que eu oro e declaro, Senhor. Em nome de Jesus, uma segunda-feira cheia da presença, uma segunda-feira cheia da tua glória, cheia do teu toque. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês sejam cheios da presença de Deus. Que vocês sejam cheios da presença do doce amigo Espírito Santo. Amém? Nós encerramos a live por aqui. Na terça-feira nós voltamos. Amém? No mesmo horário, às 7h45. E que o Deus vivo de Israel possa continuar ministrando ao teu espírito. Peça para que o Senhor te dê um livro da Bíblia. Amém? Para que vocês meditem, para que vocês busquem, para que o Espírito Santo de Deus traga as revelações profundas para vocês nesses dias que não teremos live. Amém? Lembrando, para quem não estava aqui, nós teremos live até o Senhor falar novamente, nós teremos lives de segunda, quarta e sexta, tá? Quando o Senhor permitir, se Ele me mudar, nós voltaremos todos os dias, mas se não, vai ficar de segunda, quarta e sexta, tá? E na terça e quinta eu quero que vocês busquem por vocês. Desenvolvam, é necessário, queridos, que vocês caminhem com as próprias pernas.
Ai, mas eu já faço isso, então entra no nível mais profundo. Ai, mas eu não consigo, não declaro que você não consegue, declaro que você vai fazer. E você vai ter revelações ainda mais profundas e verdadeiras, porque o espírito da revelação da palavra já está sobre você, você só precisa ativar. Você só precisa fazer. Amém? Então que Deus abençoe, que Deus traga o livro para você ler, a Bíblia, leia, peça para o Senhor te direcionar o que você precisa ler. Amém? E deixa o Espírito Santo de Deus se revelar. Deixa o Pai se revelar para você. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. E na quarta-feira nós estaremos aqui de volta em nome de Jesus. Até mais, povo de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?